No início do século II, o cristianismo estava se espalhando rapidamente pelo Império Romano, trazendo uma nova fé que atraía muitas pessoas. Foi nesse contexto que surgiu o montanismo, uma corrente que teve início na região da Frígia, localizada na atual Turquia. Naquela época, muitos cristãos viviam intensamente a sua fé, enfrentando perseguições e buscando uma vida santa em meio a um ambiente hostil. As comunidades cristãs tinham um grande desejo de experimentar o Espírito Santo em sua vida cotidiana e ansiavam por sinais da presença divina. Esse clima de fervor espiritual fez com que muitas pessoas procurassem experiências religiosas fortes e até sobrenaturais, buscando viver cada vez mais próximos de Deus. Montano, o fundador deste movimento, era um recém-convertido ao cristianismo. Movido por um intenso desejo de aprofundar-se na fé e guiado por uma forte experiência pessoal, ele começou a pregar que recebia revelações diretas do Espírito Santo, incluindo profecias sobre o futuro. Essas ideias ganharam seguidores que também buscavam essa experiência de Deus de forma intensa. A promessa de que o Espírito Santo estava agindo diretamente naqueles tempos atraiu muitos, que sentiam que as palavras de Montano traziam uma nova dimensão para a vida cristã. No entanto, esse movimento, que se afastava da doutrina tradicional da Igreja, logo seria motivo de debate e conflito entre os cristãos. Montano era um cristão recém-convertido, conhecido por sua personalidade intensa e seu grande zelo religioso. Não muito tempo após sua conversão, ele passou a afirmar que era inspirado diretamente pelo Espírito Santo para transmitir mensagens e orientações divinas. Essas mensagens eram diferentes do que as comunidades cristãs estavam acostumadas a ouvir dos líderes da igreja. Montano dizia que Deus estava falando diretamente através dele, em uma nova fase de revelação, e autoproclamou-se profeta, algo inédito e surpreendente para muitos. Para fortalecer seu movimento, Montano contou com a ajuda de duas mulheres, Priscila e Maximila, que também se apresentavam como profetisas. Juntos, eles pregavam que o fim dos tempos estava próximo e que Deus os havia escolhido para preparar os fiéis para a iminente segunda vinda de Cristo. Priscila e Maximila eram igualmente fervorosas e suas mensagens atraíam muitos que desejavam se aprofundar em uma vida de intensa espiritualidade e penitência. Com o tempo, as pregações de Montano, Priscila e Maximila se espalharam, ganhando adeptos e causando preocupações na igreja, que começou a ver o movimento como um desvio da verdadeira fé cristã. O movimento montanista ganhou força ao apresentar uma visão intensa e diferente do cristianismo tradicional. Montano e suas seguidoras, Priscila e Maximila, acreditavam que Deus continuava a revelar sua vontade diretamente por meio deles, com profecias contínuas e mensagens vindas do Espírito Santo. Para eles, essas revelações complementavam os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos, oferecendo novas instruções para guiar os cristãos de forma mais profunda e exigente. Além disso, o montanismo pregava uma vida de ascetismo rigoroso. Os montanistas defendiam um arrependimento radical e uma prática religiosa extremamente austera. Era comum que seus seguidores jejuassem frequentemente, evitassem os prazeres materiais e vivessem de modo restrito, acreditando que essa disciplina purificava a alma e aproximava cada pessoa de Deus. Para os montanistas, esse caminho de renúncia era a preparação ideal para o que acreditavam ser a iminente segunda vinda de Cristo. Eles esperavam que o fim dos tempos estivesse próximo e que, a qualquer momento, o mundo seria julgado. Essas crenças atraíam muitos que desejavam um estilo de vida mais dedicado e fervoroso, mas também causavam tensões com a igreja, que via nas práticas extremas e nas novas profecias uma ameaça à unidade e à autenticidade da fé cristã. As doutrinas montanistas logo começaram a entrar em conflito direto com o cristianismo ortodoxo. A igreja primitiva, que se organizava com base na autoridade dos bispos, via no montanismo uma ameaça séria, já que Montano e seus seguidores rejeitavam a autoridade eclesiástica tradicional. Para eles, a hierarquia e o clero não tinham o direito de limitar ou questionar as novas profecias, o que gerava um grande embate com a estrutura estabelecida. Outro ponto de conflito estava na maneira como os montanistas encaravam a revelação divina. Para a igreja, a revelação completa e definitiva havia sido entregue aos apóstolos e, através deles, à igreja, que transmitia essa verdade pela tradição apostólica.
No entanto, Montano e suas profetisas consideravam que suas mensagens eram uma continuação e até um aprofundamento da revelação de Deus, o que desconsiderava o ensinamento que a Igreja havia preservado e protegido com tanto cuidado. Essa visão distorcida desafiava diretamente o fundamento da fé cristã, que vê na tradição apostólica e nas Escrituras a base da verdade revelada. Além disso, os montanistas insistiam em uma moralidade extremamente rígida. Suas regras exigiam uma vida de renúncias que iam muito além do que a Igreja prescrevia para a santificação. Com isso, acabavam impondo um peso exagerado aos seus seguidores, e suas profecias autoproclamadas, que anunciavam juízos severos e castigos para quem não seguisse essas regras, assustavam e dividiam as comunidades. Esse rigor e a falta de unidade com a Igreja aumentaram a preocupação dos líderes cristãos, que viam no montanismo um desvio que poderia afastar muitos da verdadeira fé. A crescente influência do montanismo começou a preocupar a Igreja primitiva. As profecias autoproclamadas de Montano e suas colaboradoras desafiavam a autoridade dos bispos e questionavam os ensinamentos apostólicos que a Igreja se esforçava para manter intactos. Para a Igreja, essa autoridade era essencial, pois preservava a verdadeira fé transmitida pelos apóstolos e impedia que doutrinas equivocadas e interpretações pessoais distorcessem a mensagem de Cristo. Além disso, a crença dos montanistas em uma revelação contínua que ia além das Escrituras e da tradição apostólica representava uma grande ameaça. A Igreja compreendia que a revelação de Deus havia sido completada com os apóstolos, e qualquer tentativa de acrescentar novas verdades enfraquecia o fundamento sobre o qual o cristianismo estava edificado. Essa diferença fundamental no entendimento da revelação colocava o montanismo em choque direto com o cristianismo ortodoxo, que buscava proteger e conservar a fé recebida. Os efeitos desse movimento também eram visíveis nas comunidades cristãs, causando divisão e confusão. A pregação de Montano e suas profetisas, com seu rigor extremo e suas visões de julgamento iminente, acabava criando um ambiente de medo e separação. Muitos fiéis se sentiam pressionados a escolher entre seguir a Igreja ou adotar essas novas práticas rigorosas, o que ameaçava a unidade dos cristãos. Por esses motivos, e para preservar a pureza da doutrina e a união da comunidade, a Igreja primitiva viu-se obrigada a condenar o montanismo como uma heresia. Diante do crescimento do montanismo e de seus ensinamentos controversos, bispos e teólogos da Igreja primitiva reagiram com firmeza. Figuras importantes como São Ireneu e Santo Hipólito escreveram sobre o perigo que o movimento representava para a unidade e a doutrina da fé. Esses líderes enxergavam no montanismo uma ameaça real à integridade do cristianismo, pois suas profecias e práticas iam contra os ensinamentos transmitidos pelos apóstolos e pela tradição da Igreja. São Ireneu, conhecido por defender a verdadeira doutrina cristã contra heresias, fez advertências sobre a importância de permanecer fiel à fé apostólica, enquanto Santo Hipólito enfatizou o papel da Igreja em preservar a pureza da fé. Em resposta, concílios locais foram realizados em diversas regiões para discutir e examinar as práticas montanistas. Esses encontros resultaram na condenação formal do movimento, reafirmando que a verdadeira revelação se encerrava com os apóstolos e que a autoridade para interpretar essa revelação pertencia à Igreja. As condenações visavam proteger a comunidade cristã da confusão e evitar divisões que pudessem enfraquecer a fé dos fiéis. Com o passar do tempo, a condenação oficial da Igreja teve grande impacto sobre o montanismo. Muitos que haviam se deixado influenciar por suas práticas começaram a retornar à Igreja, e o movimento foi perdendo sua força. Embora o montanismo tenha continuado por um tempo, a ação firme da Igreja garantiu que sua influência diminuísse, preservando a unidade e a clareza da fé cristã apostólica. O montanismo, apesar de ter sido condenado pela Igreja, deixou um legado importante para a formação da ortodoxia cristã. Esse movimento destacou a necessidade de definir com clareza os limites da verdadeira fé e da autoridade na Igreja, levando os líderes cristãos a reforçarem o valor da tradição e da hierarquia eclesiástica. Foi em grande parte por causa de desafios como o montanismo que a Igreja consolidou seu papel na interpretação das Escrituras e na preservação dos ensinamentos dos apóstolos, garantindo que a fé cristã se mantivesse íntegra e fiel às suas raízes. A experiência com o montanismo também reforçou a importância da autoridade eclesiástica,
especialmente na orientação e discernimento dos carismas e dos dons do Espírito Santo. Embora a Igreja reconheça a ação do Espírito Santo e os dons concedidos aos fiéis, ela também compreende que esses carismas precisam ser guiados e discernidos para não se afastarem da verdade revelada. Assim, o montanismo ajudou a Igreja a entender melhor como distinguir entre revelações autênticas e movimentos que, apesar de seu entusiasmo, poderiam comprometer a unidade e a pureza da fé. Em última análise, o montanismo foi um dos fatores que levou a Igreja a definir os limites entre a revelação verdadeira, encerrada com os apóstolos, e os movimentos que se apresentavam como novas revelações. Dessa forma, ele foi uma etapa crucial para o fortalecimento da fé cristã e para o entendimento do papel da Igreja como guardiã e defensora da tradição apostólica, contribuindo para o desenvolvimento da identidade cristã ao longo dos séculos. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Ative as notificações para ficar por dentro de todas as novidades e não perder nenhum conteúdo. Queremos ouvir de você. Deixe um comentário abaixo com suas dúvidas ou sugestões. Sua participação é muito importante para nós. E se você deseja aprofundar ainda mais seu conhecimento, confira nosso outro vídeo que fala sobre a heresia gnóstica nos dias atuais. É uma oportunidade excelente para entender melhor como essas questões ainda ressoam em nosso tempo. Não perca!